Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Certinho? Vamos resolver umas questõezinhas nesta aula, da aula 37 e também uma questão da aula 38 e 39, certo? As questões dos capítulos das aulas que eu não fizer é porque eu ainda não dei o assunto, sempre lembre disso, tá bom? E eu estou no assunto 38 e 39, falta falar da terceira revolução industrial, mas hoje a gente vai fazer os exercícios para a gente treinar um pouco, e aí a partir disso, toda aula que a gente termina, a gente faz todos os capítulos, certo? Bom, dê um pause aí no vídeo e pegue a apostila rapidinho, pegou? Então vamos agora fazer a questão da página, as questões a partir da página 398 da aula 37. Olha só, questão 1 do Mackenzie. Assinale a alternativa que melhor caracteriza as indústrias de bens de capital ou de produção, certo? São aquelas indústrias que produzem equipamentos para outros setores da economia, né? São indústrias fornecedoras de produtos, sim, e que prestam serviços durante um tempo relativamente longo, móveis, eletrodomésticos. Cara, estava tudo certinho, mas os exemplos móveis e eletrodomésticos são indústrias de bens de consumo, então está errado. São indústrias cujos produtos são usados apenas uma vez. Não, são máquinas que são reiteradamente usadas nas linhas de produção, nas cadeias produtivas, então está errado. C. São as indústrias que produzem bens úteis para a produção de outros bens, como máquinas industriais e materiais de transporte. A alternativa correta é a alternativa C, de Alessandro, um menino carinhoso. Certo? Beleza? D. São indústrias que produzem matérias brutas, primas brutas. Aí são chamadas de indústrias de bens de produção propriamente dito, não é? Não bem de capital, certo? Certinho? São chamadas indústrias pesadas, utilizadas para a produção de outros bens. As siderúrgicas transformam ferro em aço, que é vendido para as montadoras de automóveis. São indústrias pesadas e não bens de capital, mas apenas bens de produção, né? Beleza? Então está errado. São indústrias fixadas no mesmo espaço agrícola que beneficiam matérias-primas. Nossa, não, definição tudo errada. Certinho? Então a alternativa correta é a alternativa C. Vamos agora para a 2, da CES Gran Rio. Em virtude de sua extrema variedade, a indústria é possível de ser classificada de acordo com múltiplos critérios. Dentre as alternativas a seguir, assinale a única que expressa um conceito incorreto acerca do modo ou critérios de classificação da indústria. Considera-se como indústria de base, que eu falei indústria de produção, né? Indústria de base é as siderúrgicas, né? Indústria de base é aquela que produz bens e matérias-primas para outras indústrias, conforme o exemplo da siderurgia e das montadoras de veículos. Estava tudo certinho, porém, veículos é bens de consumo, então está errada. A alternativa errada é a A, que é a incorreta que nós queremos. B. Define-se como indústria de bens duráveis aquela que produz bens que não se esgotam imediatamente, como os eletrodomésticos e o maquinário agrícola. Tá certo. Entende-se como indústria de alta tecnologia aquela que produz bens cujos investimentos em pesquisa científica correspondem a uma grande fatia dos custos de produção. Tá certo. Compreende-se como indústrias de bens de capital aquela que produz equipamentos para outras indústrias, como setores de caldeiraria pesada, prensas e tornos mecânicos. Produz máquinas para outras empresas. Tá certo. Designa a indústria tradicional aquela cujo emprego de mão de obra é alto, né? Indústrias de ponta, alta tecnologia. Indústria tradicional é trabalho intensiva, que usa muita mão de obra. Certinho? Beleza? Então a alternativa está correta. Vamos ver a número
3, da PUC Campinas. Campinas, minha cidade querida. Na escolha de um local para a implantação das indústrias, os fatores mais importantes estão relacionados a matéria-primas, fontes de energia, mão de obra, recursos financeiros e acesso ao mercado consumidor de bens produzidos. A importância de cada fator em relação aos demais pode variar. Depende do tipo de bens a produzir, da escala de produção pretendida, do grau de desenvolvimento das técnicas utilizadas e da infraestrutura existente. Da leitura do texto, é possível concluir que as indústrias leves contam com maior número de opções quanto à escolha do local para a sua instalação. Sim, indústria leve é bem mais fácil, não é? É escolher o lugar mais flexível, mas geralmente as indústrias leves ou se encontra próximo do mercado próximo do mercado consumidor, ou da área fornecedora de capital, ou da área fornecedora de mão de obra especializada, certo? É bem mais flexível. A alternativa correta é a alternativa A, de I love you. Vamos lá, de novo, B. As indústrias pesadas dispersam-se mais pelo espaço em função dos fatores disponíveis. Não, geralmente as indústrias siderúrgicas mais pesadas, cimento, estão próximo das fornecedoras de matéria-prima, das regiões mineradoras. Em função do destino final da produção, as indústrias leves necessitam de maiores espaços e investimentos. Muito pelo contrário, as indústrias leves precisam de menos espaços e infraestrutura. Uma sala pode ser, não é, utilizada apenas. As indústrias leves são mais sensíveis às condições de infraestrutura. Não, são menos sensíveis. Eu falei que poderia ser poderia ser utilizado apenas uma sala, não é verdade? Então, menos suscetíveis. Então, a alternativa A é a correta mesmo. Questão 4 da UERJ. Leia o texto para responder as questões. A Associação Chinesa pede boicote às mineradoras. Tinha que ter um crase. Mineradoras, não precisa não. O presidente da Associação de Ferro e Aço da China pediu ontem que os importadores licenciados no país boicotem as 3 grandes empresas de minério de ferro nos próximos 2 meses. O pedido é uma clara referência à brasileira Vale, à anglo-australiana BHP Billiton e ao Rio Tinto, que vem impondo mudanças nos acordos de compra e venda do minério, determinando preços mais elevados. Veja bem, o comportamento adotado pelas 3 empresas que entram em comum acordo para implantar preços mais elevados é chamado de cartel, certo? Sistema cartelizado são quando empresas do mesmo ramo se unem para cobrar mais caro ou para controlar a produção. Holding é quando uma empresa adquire outra via mercado acionário, não tem nada a ver. Dumping é quando a empresa vende o seu produto abaixo do custo de produção, também não tem nada a ver. Incorporação é quando uma empresa adquire outra, ou através de um holding, ou através de contrato de compra e venda, ou outra transação qualquer. Trust é quando um grupo empresarial possui várias empresas e essas empresas atuam na mesma cadeia produtiva. Exemplo, a indústria do cinema. Imagina que uma indústria, uma empresa, um grupo empresarial trabalha no ramo do entretenimento. Então a empresa vai ter cinema, outra empresa que cuida de salgadinho, de refrigerante, como a PepsiCo, né? PepsiCo, certinho? Então não é isso não. Então a alternativa correta, de novo, é a alternativa A de I love you. E agora vamos para a questão número 3, a derradeira que nós vamos falar aqui. As novas formas de organização, questão 3 da página 401. As novas formas de organização da produção industrial foram chamadas por alguns autores de pós-fordismo para diferenciá-lo da produção fordista. Certo? Olha só.
Apresente 2 aspectos do processo industrial fordista e 2 pós-fordista. Do pós-fordismo eu ainda não falei para vocês, mas eu vou responder essa questão. O Fordismo, ele prega o estoque, não é? E a alienação do trabalhador, por exemplo. Enquanto que o pós-Fordismo, independente que seja o toyotismo ou o volvismo, prega o potencial criativo do seu trabalhador, no caso do volvismo principalmente, e também prega o não estoque, ou produzir apenas por encomenda. Massa, certinho? Beleza? Facinho. Olha só, caracteriza o espaço industrial fordista e no pós-fordismo. Bom, o espaço industrial no Fordismo é um espaço industrial concentrando-se as indústrias principalmente nos países pobres, países ricos, né? O Fordismo, quando ele se iniciou justamente onde? Nos países ricos. E tem as lógicas da estocagem de produto, de grandes estabelecimentos, de grandes áreas de estabelecimento dessas indústrias. Por outro lado, não é? As novas tecnologias, as novas formas de gestão empresarial pós-fordista deu mais flexibilidade dessas indústrias no espaço mundial, criando cadeias produtivas muito mais complexas e muito mais amplas, em amplitude mundial. E eles pregam não estoque, não é? Por exemplo, o processo de terceirização de serviços, o processo, por exemplo, de flexibilização da produção e da inclusão, por exemplo, do sistema de metas, não é? Para a produção. E a produção ela se expande em cadeia produtiva global. Beleza? Como essa questão é aberta, ela não tem alternativa. Pessoal, falou para vocês, próxima aula, estamos aí com mais assunto e mais questões sendo resolvidas. Falou, gente. Até mais. Dê um like, porque eu quero ser um youtuber famoso. Uau! Finish.